Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor, a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Amém, irmãos? A palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nos abençoa com transformação, meu Deus, com a ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai, nos preenchendo, fazendo com que a Tua palavra habite ricamente em nós, Deus, para que nós possamos, meu Deus, discernir a verdade do erro, para que nós possamos amar, meu Deus, a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e possamos vivê-la, Pai, dia após dia, Senhor. Não nos permite, meu Deus, estarmos unidos a esse mundo para nossa própria destruição e de tudo à nossa volta, mas que possamos amar o Senhor, meu Deus, e buscar engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos faz amar o Senhor, meu Deus, em nossos corações, e que isso possa ser visto, meu Deus, por todos à nossa volta. Para a Tua glória, Senhor, que nós oramos,
confiando que o Senhor, meu Deus, nos prometeu que no teu santo dia, teu povo reunido, o Senhor ia falar através da tua santa palavra, o poder do teu Espírito Santo. É que nós oramos. Amém. Irmãos, a união é algo muito poderoso, né? Uma pessoa, ela sozinha, um indivíduo, ele pode ser facilmente detido, mas um grupo reunido é muito difícil para a polícia parar ou acabar com uma manifestação, ou até mesmo para que homens maus, né, eles sempre vão procurar pessoas sozinhas, geralmente, para que eles possam cometer um assalto ou fazer um mal. Se eles veem um grupo grande de pessoas, eles vão ficar um pouco mais assustados, eles vão se preocupar muito mais, porque eles vão ter que olhar em várias direções, né? Se eles estão com apenas com uma arma e tem uma multidão, eles não têm bala ali para matar todas as pessoas, então eles vão sempre ter mais medo de uma multidão do que de uma pessoa apenas. A união, ela é muito poderosa, seja para o bem, ou seja para o mal. Nós temos meditado, irmãos, no livro de Gênesis, e nós chegamos na parte final, como eu já havia falado para os irmãos na semana passada, da primeira parte do livro de Gênesis. Né? O capítulo 11, ele faz essa transição entre o início de todas as coisas, que é registrado nesses primeiros 11 capítulos, e agora o início, né, da forma que Deus vai lidar com Abraão, com Israel, com o povo de Deus, com o seu povo. E aí vai lidar do capítulo 12 até o final do livro, a gente vai ver basicamente a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó e das 12 tribos de Israel. Né? Esse texto é um texto muito importante, irmãos, na revelação bíblica. Ele faz essa transição em todas as divisões que a gente puder imaginar do texto bíblico de Gênesis. Porque, na verdade, a gente pode dividir o livro de Gênesis de três formas. As três principais formas que a gente pode dividir o livro de Gênesis é justamente essa, do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 em diante. Outra forma que a gente pode dividir o livro de Gênesis, que eu falei quando nós meditamos no começo do livro, é uma expressão que vai aparecer no livro, que vai se repetir 10 vezes em todo o livro, que é, são essas as gerações de. A gente viu isso no começo do capítulo 10, que diz, são essas as gerações dos filhos de Noé. E essa expressão também vai aparecer aqui no capítulo 11, lá no versículo 27, vai dizer, são estas as gerações de Tera, que é o pai de Abraão. Então, nessas questões de divisão aqui, com essa frase, essa divisão literária do próprio livro, o capítulo 11 está uma transição entre uma coisa e outra. E também a outra forma que nós podemos dividir o livro de Gênesis é através das alianças que Deus vai fazer com os homens ao decorrer do livro. Deus então faz uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança também com Abraão, aqui no livro de Gênesis. E esse capítulo 11 é justamente a transição entre o relacionamento pactual que Deus estabeleceu com Noé e seus filhos, e agora ele vai começar a se relacionar com Abraão e estabelecer uma aliança com ele. Então, esse capítulo é muito importante para que a gente possa entender toda a palavra de Deus. E sobre o que aqui esse capítulo vai tratar, irmãos? A gente puder parar para pensar, vai tratar justamente da união dos homens. O versículo 1 vai dizer, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Como eu disse para os irmãos, o capítulo 11, ele está dentro do capítulo 10. Nós vimos que no capítulo 10 vai mostrar a divisão dos homens, como 70 nações se espalharam por toda a face da terra. E o capítulo 11 vai nos explicar como foi a forma que Deus usou para distribuir, para espalhar essa raça humana. Esses que todos eles são um só, são descendentes de Noé, têm o mesmo pai em comum, mas que são pessoas diferentes. No entanto, aqui no capítulo 11, quando nós começamos a ler, eles ainda estão juntos. A gente vê que toda a terra, é dito, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, havia uma união entre os homens. Se a gente pode falar que os seres humanos têm um problema, irmãos, é justamente o problema de comunicação. Esse é um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida. A maioria dos problemas que nós temos nos nossos relacionamentos diversos, seja ele qual for, é justamente porque nós não compreendemos bem e não nos fazemos ser compreendidos pelas pessoas à nossa volta. Às vezes a gente fala uma coisa, a outra pessoa entende outra, e isso cria problemas e mais problemas na nossa vida. Então, quando a gente consegue se entender bem, quando a gente consegue falar e o outro entender direitinho aquilo que a gente está falando, a gente vai evitar muitos problemas e a gente vai poder estar em união.
né? Eu lembro de um conhecido meu que ele estava noivo de uma moça que era de outro país, né? E eles se comunicavam em inglês, né? Ele falava inglês bem, ela também falava inglês bem, mas não era a língua materna de nenhum deles dois, né? Ele brasileiro e ela, esqueci agora qual era o país dela, acho que era um país lá da Indonésia, se eu não me engano, ela. Então não era a língua deles materna, não era a língua que eles usavam para se comunicar. Então, o que é que acontece? Acontece que ele me dizia assim, não, a gente está tendo muito problema porque às vezes a gente quando está, né, tomado de emoção, quando a gente quer se fazer entender, quando a gente vê que tá com algum problema, a gente quer conversar e é sempre muito difícil para a gente se fazer entender, né? Então, quando a gente fala a mesma língua, irmãos, quando a gente consegue se comunicar, e perceba que aqui não está falando apenas da mesma língua, diz uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, eles conseguem se entender muito, mas muito bem. Eles estão em união ali de espírito. Eles conseguem falar de um jeito que se faz completamente, plenamente compreendido pelos outros. E qual é o problema nisso, irmãos? Isso em si não há nenhum problema. Como nós já dissemos, a união ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E nesse caso aqui, os homens decidiram usar essa união, essa capacidade que eles tinham de estarem numa só linguagem, de se comunicar e se entenderem muito bem, para dar vazão aos seus corações pecaminosos. Vejam que é dito no versículo 2 exatamente isso. Diz que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E nós vemos dois problemas aqui, irmãos, nesse versículo, né? Porque a Bíblia fala que eles partiram do Oriente. Na verdade, na língua hebraica, está dizendo que eles partiram para o Oriente, ou em direção ao Oriente. E a gente já tem visto isso desde o começo de Gênesis, que essa movimentação geográfica sempre faz referência ao pecado. A gente vê que o Jardim do Éden ele era virado em direção ao Oriente. Então, quando você se movimenta ao Oriente, significa que você está se afastando do jardim, ou seja, você está se afastando da presença de Deus. Então, quando os homens eles foram expulsos do jardim, eles foram então para o Oriente. Eles tiveram que sair do jardim e as portas do jardim, como era no Oriente, eles viviam então ali do lado de fora do jardim. Mas Adão, Eva e seus filhos, eles viviam ali muito perto do jardim, eles viviam ali ao redor do jardim porque eles adoravam a Deus, provavelmente justamente naquele local onde os anjos estavam ali na porta do jardim, era o local onde eles adoravam a Deus, onde eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. E o fogo, né, da espada que revolvia ali no jardim consumia o sacrifício que eles faziam a Deus. Mas a gente vê lá no capítulo 4 de Gênesis que Caim, depois que ele comete o pecado de homicídio, ele também se movimenta em direção ao Oriente. Ou seja, ele vai se afastar ainda mais da presença do Senhor. E é isso que esses homens estão fazendo aqui também. Quando a Bíblia nos diz que há uma movimentação geográfica, irmão, sempre tem um sentido teológico por trás, geralmente tem um sentido teológico por trás. Quando eles então estão andando em direção ao Oriente, o que a Bíblia está querendo dizer é que eles andavam nesse mundo aqui, da mesma forma que Caim e a descendência dos ímpios. E por que isso é triste, irmãos? Porque nós estamos falando aqui de toda a raça humana. Aqui está falando não apenas daqueles que são descendentes de Cã ou de Canaã, aqueles que representam a descendência da serpente de Satanás, dos pecadores, dos ímpios, mas aqui está falando também a respeito daqueles que deveriam ser diferentes. Veja, há uma unidade aqui entre os homens e há uma unidade aqui pecaminosa, porque nós como cristãos, irmãos, não devemos estar andando no caminho dos ímpios. Os nossos passos, os caminhos por onde nós andamos devem ser diferentes daqueles caminhos em que os ímpios eles se encontram e eles andam. Mas além disso, além dos cristãos estarem andando em direção ao Oriente, ou seja, a descendência santa, separada, estava andando em direção ao Oriente, a gente vê também que eles pararam em uma planície e habitaram ali. Em desobediência clara, irmãos, à ordem de Deus, que disse para que os homens eles se multiplicassem e se espalhassem pela terra, os homens eles preferiram habitar ali, nesse local aqui, que é dito que é a planície da terra, na terra de Sinar, que é justamente onde nós vimos no capítulo 10, que é onde Nimrod, um homem perverso, um homem dominador, um homem ímpio, grande caçador contra o Senhor, como nós lemos no capítulo passado, ele começou o seu império
e a sua dominação. Ou seja, então esse homem ímpio é quem está liderando todo o mundo da época em rebelião contra Deus. Eles preferiram habitar ali naquele local. E é interessante porque é parecida com a escolha que Ló ele vai fazer mais na frente, irmãos. Ló também ele vai andar em direção ao Oriente, e Ló ele vai habitar em Sodoma e Gomorra, justamente porque ele vê um local maravilhoso ali para habitar. Essa planície aqui na terra de Siná, irmãos, era muito parecido com o local de Sodoma e Gomorra, porque era um local que era entre os rios, aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. Era um local que era bem farto de águas, onde eles podiam ali viver e habitar de modo muito abundante. Então eles quiseram escolher esse local, justamente uma planície muito ampla, para que eles pudessem fazer aquilo que estava em seu coração, a rebelião contra Deus, em vez de obedecer ao Senhor e se espalhar pela terra, eles preferiram habitar ali. E vejam, irmãos, parem para pensar que o coração desses homens é verdadeiramente perverso, e nós vamos ver isso cada vez mais em nosso texto. Mas veja que a perversidade e o pecado deles começou com coisas muito simples. Vejam, eles desobedeceram a Deus de fato, mas eles não estão aqui, ainda não é dito no texto, nem fala nada sobre esse assunto de estarem aqui cometendo assassinatos, ou cometendo adultérios, ou mentindo, ou seja lá um pecado grave que eles estivessem cometendo. Eles simplesmente decidiram parar naquele local. E geralmente quando nós começamos, irmãos, a caminhar em direção ao pecado, nós sempre vamos dizer isso para as pessoas que tentarem nos questionar e dizer que nós estamos em desobediência a Deus. Nós vamos dizer, qual é o mal que há nisso? Qual é o problema em a gente ficar aqui, em a gente habitar nesse local? O que é que a gente está fazendo de mal para alguém? A gente está prejudicando alguém e ficando aqui parado? Qual o mal que eu estou fazendo para outra pessoa? Você pode até dizer que eu estou desobedecendo a Deus, certo? Mas me diga qual o mal que eu estou causando para alguém com isso aqui que eu estou fazendo. E esse é sempre o caminho, irmãos, para nós nos afastarmos completamente do Senhor, para nós andarmos cada vez mais para o Oriente. Esses homens, eles pararam de andar para o Oriente, mas para desobedecer a Deus, ali, parados, onde estavam. É dito, então, a primeira vez aqui que esses homens, eles vão falar uns aos outros, né? Com certeza liderados aqui por Nimrod. Eles dizem uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. É interessante, irmãos, porque geralmente as construções nessa época, elas eram feitas com pedras. E geralmente quando você ia fazer algum tipo de tijolo, você ia pegar a argila, ia fazer tijolo com argila, ia construir algo com argila, e ia fazer com que o sol mesmo é quem ia secar aquela argila. Então não ficava tão firme assim. Esses homens então conseguiram desenvolver aqui uma técnica para que eles pudessem ser mais efetivos naquilo que eles queriam fazer, naquilo que eles queriam construir. Eles iam pegar, como nós fazemos tijolos hoje, mais recentemente, de esquentar no fogo, para que ficasse mais firme ali, e eles pudessem fazer uma construção maior, mais alta. Só que, na verdade, irmãos, a Bíblia ela não está aqui simplesmente preocupada em nos dizer que esses homens aqui estão desenvolvendo tecnologia. Não é para matar a nossa curiosidade sobre a forma que eles faziam tijolos. Não, irmãos. Essa linguagem que é usada aqui, perceba que está falando a respeito da união deles. Sempre eles vão falar sobre se unir, eles dizem vinde e façamos. E aqui, irmãos, nós nos lembramos que essa é a palavra, esse texto aqui faz referência àquilo que Deus fez no capítulo 1 de Gênesis. Deus ele se reuniu consigo mesmo na Trindade para fazer aquilo que representa Deus, que é o homem aqui nessa terra. O homem ele se une, irmãos, para fazer aquilo que está no seu coração, para manifestar o seu pecado. Essa linguagem aqui que é usada de que os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Na verdade, se a gente for analisar ela com mais profundidade na língua que a Bíblia foi escrita, está falando a respeito de uma aliança muito firme que os homens estão fazendo com eles mesmos. Essa questão de pegar os tijolos duros e a argamassa para conseguir juntar um tijolo no outro, está falando a respeito da relação, a aliança indissolúvel que eles estão fazendo uns com os outros em rebelião contra Deus. É um acordo, irmãos, que a humanidade está fazendo em vamos permanecer aqui firmes contra o Senhor e contra o seu ungido, como nós cantamos no Salmo de número 2. Por que as nações se amontinam? Por que os homens falam palavras vãs?
Porque que eles se levantam contra Deus em rebelião contra o Senhor, irmãos. Exatamente isso que o Salmo está tratando. Exatamente a Torre de Babel e o Salmo número 2, eles estão falando a respeito do mesmo assunto. Essa rebelião, essa união que a raça humana sempre busca fazer entre si para que eles possam se rebelar contra Deus. Existe esse acordo, irmãos, entre os seres humanos, existe essa aliança. Muitas vezes não declarada assim com os lábios. Muitas vezes não assinada no papel, um contrato, um pacto, uma aliança. Mas nós temos um acordo perverso, irmãos, de nos rebelarmos contra o nosso Deus. Nós somos especialistas em fazer um acordo que a gente nunca precisa dizer isso para o outro, mas nós sabemos daquela relação, aquela política de boa vizinhança. Você não fala dos meus pecados, que eu não falo dos seus. Você deixa eu fazer algumas coisas aqui que talvez não esteja tão de acordo assim com a palavra de Deus, e você não me perturba, porque aí também quando você sentir vontade de pecar, aí eu também vou poder fazer o mesmo. E aí quando alguém vem querer quebrar esse acordo e dizer, olha, você está fazendo isso aqui errado, qual é a nossa primeira reação? A gente vai e, já que ele quebrou o acordo, então a gente pode dizer, e você também não faz isso, e aquilo outro? E aí o que é que nós geralmente fazemos? Nós voltamos ao nosso estado normal. A gente deixa então ele praticar o pecado dele, eu vou poder continuar praticando o meu, e nós continuamos nessa aliança perversa, irmãos, em rebelião contra Deus. Perceba-se, de fato, a maioria das coisas que nós fazemos, irmãos, que é contrária à palavra de Deus, são coisas que são aceitáveis pela sociedade. A maioria dos pecados que são praticados no mundo não é aquilo que a sociedade reprova, pelo contrário, são coisas que a sociedade ela aprova. E como os homens não nos confrontam nesses pecados, como os homens estão de acordo e unidos a nós em nos rebelarmos contra Deus nisso, então a gente consegue viver muito bem com os nossos pecados. A gente quebra todos os 10 mandamentos, irmãos, e a gente não se incomoda com isso. A gente quebra o dia do Senhor e a gente não reclama com o irmão quando ele quebra, porque também a gente sabe que a gente vai querer depois fazer alguma coisa no dia do Senhor. A gente odeia as pessoas, a gente demonstra uma insatisfação, um rancor que a gente tem contra alguém, uma amargura. E a gente sabe que as outras pessoas vão entender, porque todo mundo tem alguém que já fez mal, e a gente consegue então se aceitar dessa forma. Quando alguém tenta e quebrar de novo o acordo e dizer não pode, odiar é pecado, você diz não, eu não odeio, eu só não quero mais conviver com aquela pessoa. Então a gente quebra os mandamentos de Deus, irmãos, e estamos nesse acordo. E quando alguém decide quebrar esse acordo, nós vamos colocar aquela pessoa excluída do nosso convívio social. É sempre considerada aquela pessoa que estraga a festa, aquela pessoa que é uma pessoa inconveniente, aquela que vem justamente quebrar esse acordo que nós temos uns com os outros, de aceitarmos os pecados uns dos outros. Nós vivemos, irmãos, nessa loucura, nesse mundo aqui, sem levar Deus em consideração, fazendo tudo o que nós fazemos diariamente, porque nós sabemos que isso é normal, é isso que todo mundo faz. Ninguém quer buscar viver glorificando a Deus em tudo, realmente refletindo sobre o que Deus pensa sobre cada escolha que nós fazemos. E nós estamos acostumados a viver dessa forma porque as pessoas à nossa volta também vivem assim. E a gente então não se incomoda. Não nos incomodamos em viver distante do Senhor, porque nós temos um acordo. A gente vai viver assim. E nós vamos nos respeitar nos nossos pecados. E aí os homens já faziam isso desde sempre, irmãos. Eles estão unidos, estão numa aliança contra Deus, unidos no seu pecado. E eles continuam esse diálogo perverso no versículo 4. Disseram, mais uma vez, vinde. Eles estão unidos, irmãos. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja, irmãos, como é que é a progressão do pecado. Primeiro, eles começaram com uma ação. Eles pararam ali naquele local. Eles não disseram assim, olha, vamos nos rebelar contra Deus. Isso que nós estamos fazendo é desobediência ao Senhor. Não, a gente simplesmente pratica o pecado e cada um fica calado. A gente olha para o outro e a gente vê que a pessoa não vai reprovar a gente também finge que não está vendo que ela está fazendo a mesma coisa. Mas depois, quando a gente percebe que o ambiente é agradável, que o ambiente ele já está no ar, a gente consegue sentir que as pessoas compartilham do mesmo pensamento que nós, então nós temos coragem de dizer
que vamos nos rebelar contra Deus. E os homens dizem, nós vamos construir essa cidade e essa torre para que não sejamos espalhados pela terra. Que é justamente o que Deus falou que nós deveríamos fazer. Nós vamos nos opor. Vejam, irmãos, que isso aqui é exatamente o que Satanás fez no Jardim do Éden. Veja, Satanás, ele primeiro começou com uma coisa assim meio duvidosa, não dá para a gente dizer se ele é uma pessoa que está se opondo a Deus ou não, porque ele fez apenas uma pergunta. Ele diz, o que foi que Deus disse? Deus disse que você não pode comer de nada aqui, nenhuma árvore. Mas quando Satanás percebe que Eva já está contaminada pelo pecado, aí ele diz, certamente não morrerás. Ele então fala de modo claro, em oposição ao que Deus falou. Foi isso que esses homens fizeram. Quando eles já estavam unidos em aliança contra Deus, então eles conseguem agora declarar claramente seu coração perverso. Veja, eles não querem ser espalhados por toda a terra. Por quê, irmãos? Por que Deus ele mandou que o homem se espalhasse pela terra? Porque Deus ele nos criou para a sua glória. Irmãos, nós somos criados como imagem e semelhança de Deus. Era assim que os reis, eles faziam também nessa época. O que é que eles faziam, esses homens? Os grandes reis, eles criavam uma estátua nos limites do seu reino. Se o reino dele vai de um local até outro, nessas extremidades, ele vai colocar uma estátua dele de um lado e uma estátua dele do outro, para mostrar que todo aquilo ali pertence a ele. Deus ele nos criou, irmãos, imagem e semelhança de Deus, para quando nós nos espalhamos pela terra, a imagem de Deus, o domínio de Deus, está claro ali que é o mundo todo. Então, os homens eles não querem glorificar a Deus, se espalhando pela terra, refletindo a imagem do Senhor, vivendo uma vida de obediência por toda a parte da terra. Eles querem viver uma vida em rebeldia ao Senhor e eles querem ficar parados ali, porque eles querem não engrandecer o nome de Deus, mas eles querem tornar célebre o seu próprio nome. E essa é uma questão, irmãos, que vai percorrer toda a Bíblia. Sempre é essa a grande questão. Quem nós estamos glorificando? A glória de quem nós estamos buscando? Geralmente é muito simples a gente responder essa pergunta. A gente está buscando a glória de Deus ou a nossa própria? Nós estamos dizendo, como no Salmo 115 cantamos, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, ou nós estamos como esses homens na Babilônia, dizendo, queremos tornar célebres o nosso próprio nome. Eu disse Babilônia, irmãos, porque de fato Babel e Babilônia é o mesmo local. Aqui é o início da cidade da Babilônia que esses homens estão estabelecendo. A cidade da Babilônia, posteriormente, ela ia ser edificada nesse mesmo local onde essa torre de Babel foi criada. Então, essa cidade que sempre ela começa a aparecer, irmãos, aqui no capítulo 10 de Gênesis, e ela vai aparecer até o livro de Apocalipse. E vai ser a manifestação maior que a Bíblia vai nos dar de um local onde o pecado e a perversidade, a impiedade, ela é praticada, onde os homens estão buscando a própria glória. Mas em Apocalipse, o que vai nos ser dito a respeito da Babilônia é que ela vai ser destruída. É que caiu aquela prostituta, a Babilônia, a inimiga do povo de Deus, que se opõe à cidade celestial, Jerusalém. Vejam, irmãos, então, esses homens que buscam a própria glória, que é justamente a nossa mesma tentação, irmãos, buscarmos também a nossa própria glória. Isso é tão sutil, irmãos, porque a gente pensa em alguém que está buscando a própria glória como uma pessoa completamente orgulhosa e que se coloca acima de tudo e de todos, quando na verdade nós conseguimos buscar nossa própria glória em coisas muito menores, em coisas muito pequenas, numa satisfação no seu próprio coração, em você se sentir o máximo, em você se sentir capaz. Né? A motivação que é dada a esse mundo hoje, todas essas coisas aí de autoajuda e motivacional, nada mais é do que você buscar em você mesmo a capacidade. Você vai ouvir a história das pessoas falando como foi que elas conseguiram conquistar aquilo que elas conquistaram no mundo, e elas vão querer botar ênfase nelas, a capacidade delas de realizar aquilo, porque elas nunca desistiram, porque elas realizaram isso ou aquilo outro. Isso não é apenas Babilônia, irmãos. O que elas estão fazendo é simplesmente o que os homens tentaram fazer sempre, desde o Jardim do Éden, quando eles buscaram ser igual a Deus. Veja que eles querem fazer uma torre, irmãos, uma cidade e uma torre para tornar o nome deles célebre. O único nome que é célebre, irmãos, é o nome de Deus. Esses homens querem construir uma torre para que eles sejam o próprio Deus, eles sejam conhecidos como o próprio Deus. Porque, na verdade, irmãos, essa torre aqui que eles estão construindo era um templo religioso, mais especificamente.
né, uma construção que era conhecida principalmente aqui nessa região, aqui, esses povos que habitavam nessa região, eles construíram uma torre que era como se fosse um templo religioso, era como se fosse uma pirâmide que ela ia crescendo, né, e lá em cima, então, eles tinham um local em que eles acreditavam que lá eles conseguiam ter acesso ao céu. Quando eles falam aqui, vamos construir uma torre que chegue até o céu, eles não estão dizendo isso literalmente que vai chegar até o céu. O que eles queriam simplesmente, irmãos, era evitar que Deus pudesse destruí-los. Vejam que eles são aqui uma geração muito próxima do dilúvio, onde Deus fez com que a água chegasse até o céu e os homens então fossem mortos, toda a raça humana fosse destruída. Então, qual é um dos objetivos desses homens? Eles querem fazer algo que até mesmo se o próprio Deus se colocar contra eles, Deus será incapaz de destruí-los. É como aquele barco famoso, o navio Titanic, né, que colocaram que lá escrito que nem Deus pode destruir aquele barco. Era mais ou menos isso, né? Não tem nada de novo no Titanic. Os homens já construíram aqui uma torre que ia chegar até o céu, que nem Deus poderia destruí-los. Eles têm esse objetivo, irmãos, de chegar até o céu. Eles têm esse objetivo de tornar o nome deles célebre. Eles têm esse objetivo, irmãos, se nós nos lembrarmos, o local da adoração a Deus é sempre um local alto. O Jardim do Éden, nós já vimos isso quando meditamos sobre ele, que era uma montanha, era um monte. A Bíblia sempre vai relatar os locais da adoração como sendo no monte. Nos dito o Monte Sinai é o local onde Moisés adorou ao Senhor. O templo é construído nos montes de Sião. O próprio Abraão, ele sobe o monte para adorar a Deus. Então, no Antigo Testamento, o monte ele representava justamente o local da habitação de Deus. O que os homens queriam fazer com a torre, com essa torre que eles construíram, era chegar até o céu, de modo que eles pudessem manipular a Deus. Né? Eles acreditavam que se eles estivessem lá em cima, era conhecido isso nas culturas antigas, eles iam poder manipular a Deus e fazer Deus descer através daquele templo e poder, então, fazer com que Deus fizesse a vontade deles ou se submetesse à vontade desses homens. Vejam, eles querem tornar o nome deles célebres, eles querem agir em rebelião contra Deus, eles querem ser o próprio Deus. E sempre é isso, irmãos. Quando eu e você, a gente escolhe o pecado, a gente sempre está escolhendo se colocar no lugar de Deus. Qualquer pecado que nós praticamos, nós estamos fazendo exatamente o que esses homens buscavam. A essência é a mesma. Nós queremos ser Deus. Porque quando nós pecamos, irmãos, nós estamos insatisfeitos com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos declarando, eu queria mudar isso. Eu queria fazer isso diferente do que Deus quer, porque eu sou mais sábio do que Deus. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, em vez de eu fazer as coisas do jeito de Deus. E essa é a raiz de todo o pecado. A gente querer se colocar no lugar de Deus. É assim desde o jardim. Os homens então estão unidos nessa aliança perversa, toda a raça humana, irmãos, unidos contra Deus. O versículo 5 então vai dizer, irmãos, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É interessante, irmãos, os homens queriam construir uma torre muito alta e eles conseguiram fazer isso até certo ponto. Mas a Bíblia diz que Deus desceu não da forma que eles queriam. Deus não desceu pela torre, mas Deus teve que descer para ver a torre, porque Deus ele está no seu alto e sublime trono. É como se, né, a Bíblia está querendo usar uma figura aqui humana. Deus está tão alto que ele não consegue nem enxergar. Deus é tão glorioso, ele é tão elevado acima dos homens, que os homens são tão pequenos, tão insignificantes diante da glória de Deus. Apesar deles querem ser o próprio Deus, eles são tão insignificantes diante de quem Deus é, que Deus tem que descer para poder enxergar aquilo que os homens estão fazendo. É óbvio, irmãos, nós sabemos que Deus é onisciente, ele não precisava descer para poder enxergar, mas é justamente o texto está usando dessa figura de linguagem, dessa ironia, para poder dizer que independente do que os homens façam aqui nessa terra, irmãos, nós nunca iremos conseguir fazer com que a vontade de Deus deixe de prevalecer. Nós nunca iremos conseguir, irmãos, tomar o lugar de Deus. A única coisa que vai mudar na nossa vida, irmãos, é se nós estamos vivendo em obediência ao Senhor ou em rebelião ao Senhor, mas o Senhor vai continuar sentado no seu trono e governando todas as coisas com soberania. Deus, então, ele desce, irmãos, para ver a cidade e a torre que os homens estão edificando. E Deus fala algo, irmãos. E ele fala aqui consigo mesmo, né? A Trindade está se comunicando. Ele diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição
para tudo que intentam fazer. E é ridículo, irmãos, que alguns querem ler esse texto e pensar que Deus está com medo da união dos homens. Os homens se uniram, então Deus está com medo, porque os homens se uniram, então ele vai lá para separar os homens, para confundir os homens, para destruir os homens, porque Deus está com medo daquilo que o homem é capaz de fazer. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Irmãos, percebam, Deus ele fez uma promessa. Ele disse que ia trazer salvação a esse mundo. Deus ele viu os homens se corrompendo, os homens, os filhos dos crentes, se casando com os filhos dos ímpios. E ele então destruiu a raça humana, porque o povo de Deus que devia viver separado estava contaminado agora, misturado. Então ele separou Noé e destruiu toda a raça humana. Aqui é algo semelhante a isso, irmãos. Deus ele olha e quando ele diz, o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isso é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. O que Deus está dizendo, irmãos, é que quando os homens eles estão unidos no pecado, é impossível a gente colocar limite na perversidade humana, no que o homem é capaz de fazer, na sua perversidade. Deus está olhando para aquilo, irmãos, e está vendo que, novamente, esse é o caminho, essa receita para a destruição dos homens. Percebam, irmãos, sempre vai ser assim quando nós estamos juntos, com nossos corações perversos. Se a gente não usa bem a união que o Senhor permite que nós tenhamos, a gente sempre vai incentivar o outro a pecados mais perversos e piores. Veja se as redes sociais não são usadas dessa forma. Veja se a própria televisão, antes da rede social, não era usada dessa forma. Esses meios de comunicação fazem com que a gente enxergue os pecados em outros locais e a gente normalize aquilo que acontece. Tem um exemplo muito prático, irmãos, que na década de 80, onde a Rede Globo ia chegando, fizeram essa pesquisa, o número de divórcios ia aumentando. Porque as pessoas viam naquela telinha, elas viam divórcio acontecendo, adultério e todo tipo de coisa, que elas foram começando a normalizar, achando aquilo ali normal. Então, quando elas também brigavam, quando elas sentiam vontade, adulteravam e se divorciavam também. Porque elas estavam vendo aquilo tanto que consideravam normal. Os seres humanos unidos para cometer pecados, você sempre, nunca vai ser, irmãos, quando os homens estão unidos nesse propósito, nesse pacto, nessa aliança perversa, o bem nunca vai prevalecer. Sempre a gente vai ser medido pelo mais perverso. A gente vai se nivelar por baixo. Os seres humanos eles vão ver o pecado do outro e vão querer praticar. E aí o outro vai ver o seu pecado e vai querer praticar também. E daqui a pouco vão estar todos praticando ali os pecados mais perversos. Não é exatamente isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Toda a cidade ela estava ali querendo cometer o pecado do homossexualismo e do estupro. Quanto àqueles homens, aqueles anjos que foram recebidos na casa de Ló. Veja, irmãos, não há limite para o nosso pecado quando nós estamos unidos nessa aliança perversa contra Deus. Nós nos assustaríamos, irmãos, porque por mais que haja redes sociais, por mais que nós tenhamos conhecimento de coisas que acontecem do outro lado do mundo, ainda assim nós nos assustaríamos com os pecados que os homens praticam em oculto. Mas cada vez mais esses pecados ocultos que os homens praticam têm sido integrados aos pecados que a sociedade tolera. E por isso que a nossa sociedade se corrompe cada vez mais. E não há limite para a corrupção humana. Se a gente parar para pensar então, irmãos, na verdade Deus ele não está simplesmente exercendo um juízo aqui. Ele está agindo com misericórdia. Veja, ele diz, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Deus ele espalhou os homens, irmãos, porque eles estavam unidos para praticar o pecado. Então Deus confundiu as suas línguas como um ato de misericórdia. Ele disse, não vou permitir que os homens estejam unidos para pecar. Como Deus já tinha prometido que não ia destruir a raça humana com o dilúvio novamente. Então ele espalha a raça humana. Nós vimos que assim que Noé saiu da arca, ele foi adorar a Deus e Deus disse, o homem continua perverso. O coração do homem continua pecaminoso. O dilúvio ele não resolveu o problema do pecado. Deus teria que mandar o dilúvio todos os dias para matar todos os seres humanos, se fosse para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Mas Deus ele se comprometeu em trazer não apenas juízo, mas salvação para a raça humana. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ao mesmo tempo, de fato,
Deus está julgando aqueles homens, Deus está separando aqueles homens, Deus está castigando aqueles homens, mas ao mesmo tempo Deus está agindo com misericórdia. E sempre é assim que Deus age de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Esse texto aqui é um exemplo daquilo que Deus sempre faz. Porque, veja se não é exatamente isso. O texto central aqui, irmãos, a mensagem central, a expressão central em toda essa passagem aqui é no versículo 5, quando diz, então desceu o Senhor. Eu já expliquei para os irmãos aqui em outras pregações que existe uma estrutura que é usada na Bíblia, que eles constroem o texto de um jeito que o que está no centro, o que está no meio do texto é exatamente a parte mais importante. E o que está exatamente no meio desse texto aqui é justamente essa expressão que Deus desceu, que o Senhor desceu. E o Senhor desceu para quê, irmãos? Para intervir, para fazer aquilo que ele sempre faz. Veja, quando o Senhor desceu no momento do dilúvio, ele desceu de fato para destruir a raça humana. Mas as mesmas águas que destruíram o mundo foram as águas que fizeram com que Noé e a arca flutuassem e salvassem ele. Quando a gente vai ver as mesmas pragas, irmãos, que caíam sobre Faraó, elas não caíam sobre o povo de Deus. As mesmas águas, irmãos, que destruíram e que mataram Faraó e os seus exércitos, foram as mesmas águas que Deus abriu para que o seu povo pudesse ser salvo. E é assim durante toda a revelação bíblica. O mesmo Jesus Cristo, que é aquele que desceu e que vai julgar toda a raça humana, foi aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Perceba que Deus ele exerceu misericórdia e juízo ao mesmo tempo em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele recebeu o juízo para que nós pudéssemos receber salvação. Veja, é assim que Deus age, irmãos, em nosso favor. E então, vem uma genealogia logo após essa história, e o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Por que que essa história está no meio da genealogia, se assim a gente puder parar para pensar? Veja aqui, irmãos, eu falei para vocês na semana passada que ele ia dar uma genealogia dos descendentes de Sem, ele terminou fazendo isso no capítulo 10. Se a gente voltar lá para o capítulo 10, a gente vai ver que a partir do versículo 22, ele vai falar os filhos de Sem são. Ele vai então falar dos descendentes daquele que herdou as promessas de Deus, de que através dele viria o Messias, a salvação. Mas a gente vê que, novamente, aqui no versículo 10, vai falar dos descendentes de Sem. Só que ele vai dar uma descendência diferente. Agora ele vai dar a descendência justamente que vai chegar em Abraão. Sabe o que significa isso, irmãos? Veja o que está acontecendo aqui. Deus ele espalhou a raça humana e ele vai lidar apenas agora com um único homem, que é Abraão, para que ele possa trazer a salvação através de Abraão para o mundo todo. Veja que Deus ele separou Abraão, irmãos, e é dito para Abraão que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus separou o mundo, irmãos, porque os homens não estavam prontos ainda para estarem unidos. Mas o que é que Deus faz, irmãos? Depois que ele separa Abraão, e a gente vai ver aqui que do capítulo 12 de Gênesis até o final de todo o Antigo Testamento, só vai falar agora praticamente a respeito desse único povo. Os outros povos vão ficar esquecidos, mas não é esquecidos, irmãos, eles estão deixados um pouco de lado, para que Deus possa trazer a salvação desse mundo, e então depois ele possa reunir todas as nações novamente. É exatamente isso que ele faz no capítulo 2 de Atos, quando Deus ele faz o contrário do que ele fez aqui em Babel. Quando Deus, ao invés de confundir a língua dos homens, agora eles vão fazer com que homens de outras nações eles possam entender uns aos outros, porque agora Jesus Cristo veio ao mundo, agora a salvação já está completada, e agora os homens podem estar unidos para ouvir a respeito do evangelho da salvação e falarem das grandezas de Deus, que é exatamente isso que é feito em Gênesis, em Atos capítulo 2. E é interessante, irmãos, porque no capítulo 17 de Atos, quando o apóstolo Paulo está em Atenas, ele vai proclamar o evangelho para aqueles homens. Peço para que os irmãos abram junto comigo no livro de Atos, no capítulo 17. Ele está pregando o evangelho para homens que não são judeus, que não são descendentes de Abraão, que não fazem parte do povo de Deus. Em Atos capítulo 17, ele está discursando em Atenas, uma cidade grega. E aí então, ele fala, irmãos, no versículo 24, ele começa a pregar falando a respeito do Deus de Gênesis. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não ia habitar lá na Torre de Babel e nem em nenhum desses santuários que os homens fizeram ao decorrer da história da humanidade.
Ele também não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E veja o que ele vai dizer agora, irmãos. Ele diz de um só. E aqui está falando a respeito de Adão. E também está falando a respeito de Noé. Ele diz de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Exatamente o que está sendo dito em Gênesis, irmãos. Que Deus criou o homem para ser espalhado por toda a face da terra. Com que propósito, irmãos? Ele diz, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É aquela coluna que nós vemos em Gênesis capítulo 10, dizendo onde cada nação ia habitar. Ele diz, o objetivo de tudo isso, irmãos, versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vejam, irmãos, que Deus ele separa a raça humana, não é para a sua destruição, não é uma simples condenação que Deus está dando sobre todos os homens, mas ele está espalhando toda a raça humana, para que agora, quando Cristo viesse ao mundo, a salvação pudesse ser proclamada a todas as nações, para que os homens não se destruíssem, unidos pelo pecado. Deus ele os espalha, para que ele possa agir de misericórdia com todos os povos. Em Apocalipse nós vemos a destruição completa e final da Babilônia, e nós vemos que gente de toda tribo, língua, povo e nação vai estar ali presente, glorificando a Deus, numa só língua novamente. Todos nós diremos, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o domínio por todas as gerações, dos séculos dos séculos. Irmãos, nós iremos glorificar a Deus eternamente, como um só homem. Irmãos, que nós possamos ver e entender que não adianta vivermos a nossa rebelião contra Deus, porque no final a vontade de Deus vai ser feita. A única diferença, irmãos, que nós vamos demonstrar com nossas ações, nós não vamos conseguir dar vazão aos nossos pecados e nos engrandecermos o nome mais do que Deus. A única coisa que vai ser demonstrada através da nossa vida, nossas ações, irmãos, é que nós estaremos entre aqueles que vão ter o seu nome, que vão ter os seus joelhos dobrados, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, que não há nome acima do nome de Jesus Cristo. Ou se nós vamos estar de joelhos dobrados em pavor e terror, reconhecendo que Deus é o Senhor, mas nós não faremos parte desse povo que falará uma só maneira de falar. Pelo contrário, nós estaremos fazendo parte de outro grupo que também, com uma só maneira de falar, eles estarão gemendo, com choro e ranger de dentes, por toda a eternidade, porque quiseram viver em oposição a esse Deus. Nós não devemos viver, irmãos, unidos com os ímpios na prática dos pecados, com os mesmos objetivos deles de engrandecer o nosso próprio nome. Mas nós devemos buscar a glória do nosso Deus, porque ele é misericordioso, irmãos. Veja que coisa mais inacreditável. Deus ele desceu, não apenas aqui para separar, mas ele desceu para morrer. Ele entregou o seu filho para morrer pelo nosso pecado. Nós que deveríamos ser destruídos. Ele destruiu o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser salvos. Como que nós podemos, irmãos, não proclamar essa glória sobre todas as coisas? Como que nós podemos viver, irmãos, preocupados com os nossos próprios interesses, vivendo quando nós queremos construir a nossa própria cidade e a nossa própria torre, irmãos, que miseravelmente vai falhar em chegar até o céu. Nós não podemos chegar à presença de Deus, ao Monte Sião, ao Jardim do Éden, ao local da adoração de Deus, à presença do Senhor. Nós nunca iremos agradar a Deus se nós permanecermos em rebelião contra Ele. Mas se nós nos curvarmos diante do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo, ele é tudo o que nós precisamos, irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, certamente, irmãos, experimentaremos da graça do Senhor, da sua misericórdia e de uma eternidade, onde nós teremos o nosso nome engrandecido. Veja, eu não iria entrar nessa questão aqui agora, mas se nós formos para o próximo capítulo, irmãos, no capítulo 12, texto que nós meditaremos na semana que vem, veja o que Deus disse para Abraão, irmãos. Versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aquilo que os homens tentam, na sua rebelião, conquistar através do seu pecado, Deus ele nos dá graciosamente, irmãos. Nós não precisamos do pecado, nós precisamos de Cristo. E ele vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, cantar o Salmo de número 131, para a glória